Eu lembro da minha infância, quando meu pai tinha deixado de ser professor, ele era professor na rede pública, e ele se tornou técnico bancário, também em banco público. E ele começou a me contar um pouco de como tinha sido a vida dele em relação à profissão. Então ele me contou que teve que começar a trabalhar muito cedo. Ele morava no Rio de Janeiro com os pais. Mas junto do trabalho, ele gostava muito de jogar futebol. E jogando futebol, ele conseguiu se destacar na posição de goleiro. E ele fazia parte do grupo de base do Botafogo do Rio de Janeiro. E, nossa, quando ele falou isso pra mim, meus olhos brilharam. Eu pensei, nossa, uau! Caramba, meu pai, imagina, ser goleiro de um time grande. Naquela época o Botafogo não era grande. Agora tá difícil, né? Mas, amém. Desculpa se eu Mas, obviamente, ele era técnico bancário, então ele não tinha se tornado goleiro, não é? Então, amém, só ficou no sonho sobre ele ser goleiro. Mas ele mostrou um goleiro em quem ele tinha se inspirado para ter começado a jogar como goleiro. E o homem que ele tinha se inspirado se chamava René Higuita. René Higuita é um goleiro profissional de futebol que se tornou conhecido no mundo todo por fazer as defesas dele de uma maneira um pouco diferente. Ele defendia fazendo a posição de uma aranha. Ele se jogava de costas para o ar, com o pé dele vindo por trás para a cabeça, e ele defendia com o pé. Mas pensa bem, se o objetivo de ser um goleiro é defender com maior eficiência, não tem muito bom senso fazer isso, não é? Tipo, ele se tornou conhecido por conta disso, mas eu acho que muitas vezes o time perdeu por conta disso também. E é muito chato quando alguém faz algo sem muito bom senso, não é? Porque ele deve ter perdido muito o time dele e a própria carreira dele para fazer isso que ainda parecia legal. Então, hoje o que nós vamos estudar é sobre bom senso. O título da nossa aula é Bom Senso Espiritual. Bom senso espiritual. Você não quer tentar defender o gol, espiritualmente falando, se jogando pro alto. Você quer ficar bem firme no chão, bem claro de onde a bola vai, e se jogar para agarrar ela e defender. Vamos estudar o capítulo 25 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. Luiz. Vamos ver. O capítulo quase inteiro. Restante fica para vocês verem. A Bíblia diz no versículo 1: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Então, aqui podemos falar sobre Samuel. Depois, na continuação, depois Davi foi para o deserto de Maom. Versículo 2: Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo criadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Versículo 4: No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Leve minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Versículo 7: Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os tratamos, os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a seu filho Davi, o que lhe der. Vamos parar por aqui para entender o que estava acontecendo.
Davi ainda não tinha se tornado rei sobre Israel, mas ele estava muito perto disso acontecer. E a Bíblia diz que ele chega perto dessa região, que chama a região do Carmelo, onde Nabal e Abigail viviam. E Davi está com seus homens, ele era já um líder de parte do povo. E ele diz, ok, eu vou pedir ajuda para Nabal, eu preciso de recursos. Então ele enviou um dos seus servos para falar com Nabal o recado, pedindo ajuda. O que a gente vai ver é a resposta de Nabal agora. Que ele responde para o pedido de ajuda. Versículo 9. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Versículo 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores, porque deveria eu pegar meu pão e minha água e carregar e a carne do gado que abati para meus pescadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde. Então os mensageiros de Davi voltaram e relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram. E também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Uau! Se nós vemos, Nabal recusa ajudar Davi. Não é? É isso que ele fala aqui. Não, quem é você? Ele não só recusa, ele não fala não. Ele fala não e quem é você? Imagina isso, entende? Tipo, eu nem cogito ajudar você, eu não sei quem é você. E aqui tem duas possíveis respostas para entender a resposta de Nabal. Uma possibilidade é que ele não conhecia de fato Davi. Que talvez ele não sabia quem era o homem que tinha cuidado dos homens dele, quando eles estavam peregrinando. A outra proposta é que sim, ele sabia, mas ele só não se importava. Ele era tão rude e mau que ele não se importava. A Bíblia reforça muito que Nabal era um homem mau, o que leva a maioria dos estudiosos a acreditar que sim, ele sabia sobre Davi, mas ele somente queria contrariar, ele somente queria dizer: eu mando na minha terra, eu não vou te dar nada. Mas aqui nós começamos a ver o que nós temos que fazer para ter bom senso espiritual. Porque Davi, no versículo 13, a Bíblia fala que ele tira a espada quando ele ouve a resposta. Imediatamente ele quer ir contra Nabal e matar ele e todos os homens dele. Mas nós podemos ler, não agora, mas vocês podem ler depois, os versículos, os capítulos 24, 23, 22, 21, 20, e todos esses capítulos mostram Saul perseguindo Davi, e Davi constantemente se recusando a matar Saul. Ou seja, ele era parcial, ele tratava Saul de um jeito e Nabal de outro jeito. Você quer ter bom senso espiritual? Trata todo mundo igual. Não faça distinção de pessoas. Não faça distinção de pessoas. Seja em qualquer âmbito, seja em qualquer âmbito da vida. Racial, de gênero, idade. Não faça distinção, não é? Mas a gente vê aqui também o motivo do porquê Davi estava assim. Davi estava assim porque o que aconteceu com Nabal feriu o coração dele. O que tinha acontecido com Saul não tinha ferido tanto assim. Então, você vê que você é seletivo, nós somos seletivos, quando algo verdadeiramente fere nosso coração. É fácil aceitar o perdão de alguém quando o que ela fez para a gente nem feriu tanto a gente. É difícil aceitar o perdão quando foi numa área sensível para nós. Então, Davi poupou Saul, mas não queria poupar Nabal. Incoerente, não é bom senso isso. Então, primeiro ponto dessa manhã, para ter bom senso espiritual, é trate a todos igualmente. Vocês estão comigo? Sim. Trate a todos igualmente. Então, se você aceita o perdão de alguém que faz algo que talvez não seja tão grande para você, biblicamente você tem que aceitar o perdão de alguém que feriu muito você. Mas a verdade é que Davi
não é um exemplo de bom senso, na verdade. A gente está aprendendo com a falta de bom senso dele. Uma pessoa que sim tem bom senso nessa história é Abigail. E é incrível, porque a Bíblia levanta muito as mulheres, não é? A Bíblia fala sobre Débora, a Bíblia fala sobre as mulheres que acompanharam Jesus, a Bíblia fala sobre o verdadeiro papel da mulher. É um papel incrível de transformar o mundo junto com homens de Deus, para a glória dele. Versículo, nós paramos no versículo 13, exatamente. Não. Vamos para o 14. Amém? Vamos, Luiz. Versículo 14 diz: um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas eles insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram durante todo o tempo que estivemos com eles. Nos campos, nada perdemos. De noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidamos de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a nossa família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Uau! Olha quem era Nabal. Os próprios servos dele tinham medo de chegar perto dele. Então o que eles tiveram que falar? Dar um conselho para a mulher dele, para talvez a mulher dele conseguir falar com ele. Não é? Isso é uma falta de bom senso enorme. Não ser acessível. Não saber escutar. E às vezes muitos de nós somos assim, não é? Às vezes as pessoas pensam de você: nossa, essa pessoa nem sabe conversar. Essa pessoa nem sabe ouvir. Se eu vou conversar com ela, ela só vai falar com o ouvido fechado e não vai mudar de ideia. E não é bom senso espiritual não saber ouvir. Nós temos que ouvir, não é? Não é bom senso estar aqui essa manhã ouvindo a palavra de Deus com os ouvidos fechados. Nós temos que ouvir, amém? Versículo 18. Imediatamente, Abigail. Eu quero que vocês olhem bem para Abigail, porque eu estou muito admirado. Essa história me inspira muito, porque Abigail tem muita sabedoria, muito bom senso. Pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de trigo prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Então o que ela fez logo depois de ter sido contratada pelos servos de Davi, de Nabal? Ela começa a fazer um banquete. Não sei, talvez era um banquete parece um pouquinho maior do que a gente fez para cada manhã. Ainda que a gente já tem muito aqui, né? Mas ela que eram 200 medidas, 100 bolos de uva passa. Uau! Eu amo uva passa. Eu poderia comer facilmente esses 100 bolos. Ao longo dos 100 dias. Mas ainda ao longo de 100 dias é muito, não é? Porque é 1 por dia. Ao longo de 300 dias, não é? Mas, uau, muita comida. A pergunta é: para que ela está levando tanta comida? Para se encontrar com Davi? Ela ia dialogar com Davi. Versículo 20. Enquanto ela ia montada no jumento, encobertada pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou um bem com o mal. Que Deus castigue Davi. Me faça com muita severidade, caso até amanhã de manhã, onde eu tive um só o sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Então a gente vê claramente aí, como apesar de ele perdoar Saul, nos capítulos anteriores, ele tinha criado um profundo ódio contra Nabal. Versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante a Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato
conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Versículo 26. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. 27. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará o reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Versículo 29. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Uau! Uma fala. E Abigail nos ensina 6 pontos sobre bom senso. Nós já vimos o primeiro, tratar todos igualmente. Tá? O segundo, não é um ponto, mas é saber escutar. É parte de tratar todos igual. Né? Porque às vezes a gente escuta alguém, mas a gente escuta outra pessoa. A gente precisa escutar todo mundo igualmente. Mas nós vemos aqui ela conversando com Davi. E a conversa dela com Davi ensina para nós justamente os pontos sobre o bom senso. Vamos só terminar de ler qual a resposta de Davi, então a gente vai começar a responder. Vocês estão comigo? Vamos isso. Versículo 32. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou o meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso. E aqui vem o título da nossa aula. Abençoada seja você pelo seu bom senso. E por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que me fizesse mal, e se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado no corromper um dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Uau! Abigail evitou uma guerra. E eu gosto muito disso, porque eu sou santista, né? Santos ainda não se tornou um time pequeno, está quase lá. Ou nunca foi um time grande. Mas dizem que o Santos parou uma guerra. Quando ele foi jogado na África, ele viu que a guerra civil estava acontecendo. E a guerra parou. Mas o que aconteceu? Abigail, com seus argumentos, com a sua conversa com Davi, parou uma guerra. A Bíblia diz que ela podia ir para casa em paz, porque ele não ia atacar Nabal. Uau! Olha esse mulher. Sério, quem quer ter uma companhia como essa? Alguém que vai na guerra do seu lado. Entende? Alguém que te impede de ir para a ruína. Uau! Eu quero ter alguém assim do meu lado, não é? Acho que vocês querem também. Mas mais do que isso, Deus quer que você seja essa pessoa. Bom, isso. Nós temos 6 pontos. Segundo ponto, na verdade, é assumir a responsabilidade. Então, o primeiro ponto é tratar todos igualmente, o segundo é assumir a responsabilidade. Olha o coração de Abigail. No versículo 25, a Bíblia fala, no versículo 24, ela chega para Davi e a primeira coisa que ela diz é: meu senhor, a culpa é toda minha. Pergunta: a culpa era de Abigail? Não, óbvio que não. Não era ridículo, ela não tinha nada a ver com isso. Era tudo consequência do pecado de Nabal. Mas por que Abigail disse que a culpa era dela? Porque ela estava mais preocupada em resolver do que saber quem estava certo.
como muitas vezes para nós nos preocupamos mais em sair como certos das histórias do que resolver as nossas situações. Verdade. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente gosta mais de argumentar, não é bem assim, entende? Eu não tenho tempo para fazer isso que a Bíblia me diz para fazer, e fica argumentando. Em vez de dizer, a culpa é minha, eu não estou obedecendo a Bíblia, eu tenho que começar a obedecer. E aí você faz o quê? Você resolve sua relação com Deus, assume a responsabilidade. Deus já fez o que ele tinha que fazer, ele entregou Jesus na cruz por você. O que você tem que fazer? Assumir sua responsabilidade. Muito bom isso. Mas assim é com cada relacionamento. Assim é com cada área da vida. Se a gente quer resolver as coisas, a gente precisa fazer o quê? Assumir a responsabilidade. Porque, pensa bem, quando alguém como Davi é alguém que você encontra, Davi estava muito ferido, não é? Davi estava ferido, o ego dele estava machucado. Quando você encontra alguém que está ferido, a primeira coisa que essa pessoa quer é achar um culpado. Quando você diz, a culpa é minha, você já resolveu metade do problema. Porque você colocou a culpa em algum lugar. Mas isso colocou em quem? Em você. Entende? A culpa é minha. Tudo bem, a culpa é minha, Davi. Vamos conversar, vamos resolver. Não precisa mais procurar culpado. Entende? Então, eu quero animar cada um de nós a sua responsabilidade. Entende? Sendo ela sua ou não. Por quê? Porque é com cada um de nós assumindo a responsabilidade que nossas vidas vão ser transformadas. Amém? Amém. Assuma a responsabilidade. Não queira sair como certo. Entende? Tudo bem se na situação parece que você está errado, que está ruim, que você errou. Resolveu? Esse é o ponto. Mesmo se você teve que dizer a culpa. Amém? Amém. Assuma a responsabilidade. Segundo ponto, terceiro ponto. Seja urgente. Seja urgente. No versículo 34, Davi fala, evitou que você fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa, eu teria matado todos. Então, outra coisa que foi incrível de Abigail foi que ela tomou uma decisão de intervir rapidamente. E isso é muito importante de ser feito, de tomar uma decisão urgentemente. Especialmente quando se trata de uma pessoa ferida. Porque geralmente a gente pensa, alguém me feriu, eu vou ficar quieto no meu canto para esperar a ferida passar. Sabe o que é verdade? Quanto mais o tempo passar, mais a ferida vai aumentar. Não vai curar, o tempo não cura as feridas. Isso é uma mentira das pessoas aqui. O que resolve, o que cura feridas é passar um remédio, como por exemplo o mertiolate, que arde um pouco, mas resolve o problema depois. Então, isso tem que ser urgente. Tem que ser urgente para quê? Para que o problema ele não seja mais rápido que você. A ferida e a amargura não cresçam mais rápido que você. Ao ponto de que quando você for falar com essa pessoa, ela não te ouça. Então você viu alguém ferido, vai até essa pessoa, fala com ela, ajuda ela espiritualmente. Amém? Amém? Seja urgente. Ter bom senso espiritual. Primeiro é assumir a responsabilidade. Depois é ser urgente em lidar com a sua responsabilidade. Ok, eu feri meu irmão, eu feri minha irmã, o que eu vou fazer a respeito disso? Eu não vou para casa antes de resolver essa situação. Eu não vou sair do varão antes, da igreja antes de resolver isso. Eu quero ir com a minha mente, minha consciência ali no trabalho. Vamos ver esse momento. Urgente. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto. Não vou pessoal. Eu vou recapitular. Quarto ponto. Dê um presente. Agora, dar um presente é um pouco amplo, né? O que é um presente? Eu lembro quando eu fui na minha primeira saída com a Malu, que eu dei uma maçã para ela de presente. Então, dá um presente. Uma maçã, uma caixinha de morango. Um presente, dá um presente. Por quê? Porque a primeira coisa que a Abigail fez é interessante. Eu acho isso incrível, porque ela foi muito urgente para resolver a situação, mas não tão urgente ao ponto de dar uma justificativa para não levar alguma coisa. Não é? A gente pode dar essa justificativa, às vezes eu fui muito rápido, estava muito urgente, esqueci de levar, não deu para levar. Eu fui mais rápido do que o tempo que deveria ser para comprar alguma coisa.
ou para fazer alguma coisa. Mas a Bíblia fala que a primeira coisa que ela fez foi fazer esse monte de comida. Por quê? Porque ela precisava dar algo para que Davi começasse a ouvir ela, pelo menos. Não é? Era difícil acreditar que ele ouvia ela se ele ficava com uma espada na mão. Mas talvez você tem um bolo de uva passa, aí tem um lugar tranquilo. A gente vê sobre isso lá em Provérbios 18 e 16. Vamos lá. Provérbios 18, versículo 16. A Bíblia diz: o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Então, o presente, ele não resolve o problema, nunca resolve. Não vamos chegar nesse ponto de acreditar isso. Não é o presente que resolve, mas o presente, ele permite que a pessoa ferida consiga amolecer um pouco o coração dela para ouvir suas palavras. E aí talvez sim resolver a situação. Como a Bíblia diz, o presente abre o caminho. Esse é o nosso forte ponto. Mas como eu falei, não se exige demais, entende? Você não precisa dar uma lavadora elétrica para alguém que você fez. Pode dar uma coisa para você diferente. Mas não é isso. Uma geladeira, mobiliar a casa de alguém. Tudo bem. Temos mais dois pontos. Na verdade, mais três pontos. O quinto ponto. Quinto ponto. Reconhecer os sentimentos da pessoa. No versículo 25, ele fala: não dá atenção ao que aquele homem insensato fez, implicando que tinha alguma coisa que ele tinha feito que feria Davi. Eu reconheço que o que ele faz é horrível, ele é insensato, ele feriu você. No versículo 28 fala: esquece a ofensa da tua serva. Então, ela validou que ele estava ofendido. Ela não ficou titubeando. Não, você não devia ficar ofendida por causa disso. Você não devia. Você não quer ser rei? Se você quer ser rei, rei não pode ficar ofendido com isso. Entende? Não. Lembra? Alguém que te fala isso, que é o quê? Não quer resolver. Ela queria resolver. Então, é verdade. Se sentiu, tudo bem, desculpa. Então, não fica debatendo com os sentimentos das pessoas, entende? O que as pessoas sentem, elas sentem. O que você sente, você sente. Não se debate com sentimento. A Bíblia é a única verdade absoluta. Todo o resto é percepção de pessoas. E aí o que a gente faz? A gente ouve, respeita e direciona pela Bíblia. Direciona pela palavra. Amém? Amém? Então reconhece o que a pessoa sente. Quando alguém sente alguma coisa, tá bom? Obrigado por falar, desculpa, me perdoa. É isso? Mas é interessante os dois últimos pontos. Nós estamos no nosso sexto ponto agora. Sexto ponto, vamos Luiz. Esse ponto é um pouco grande. O ponto fala: expressar o positivo de não fazer o que ela pretende fazer. Expressar o positivo de não fazer o que ela pretende fazer. Então, percebe que no argumento de Abigail com Davi, ela disse no versículo 30, no versículo 30 e 31, que ela fala: no futuro você vai ter a oportunidade de olhar para o passado e não se arrepender, olhar para o passado e não se lembrar de ter sujado as suas mãos com sangue de outra pessoa. O que ela fez? Ela deu uma perspectiva positiva. Olha, se você negar a sua raiva, negar seu sentimento, vai ser bom, vai dar bom, isso vai te proteger, isso vai ser bom para você. Então, você expressa o positivo de não fazer o que ela pretende fazer. Por quê? Porque ela está com raiva, está ferida, está machucada. E aí ela precisa de um pouquinho de razão. Tá? E ver que racionalmente no futuro vai ser positivo. Então esse é o nosso sexto ponto. E finalmente o nosso sétimo ponto: divisão. Divisão. No versículo 28, a Bíblia diz:
que ele era protegido pelo Senhor. E no 30, fala que ele teria feito ele líder sobre Israel. Então ele não era líder sobre Israel, mas que ela disse: olha, você vai ser essa pessoa. Você vai ser essa pessoa. Ele deu visão para Davi. Ela deu visão para Davi. Tipo, vai ser bom, vai dar certo, você vai ficar bem. Você vai ficar como na posição de um líder de Israel. Então, quando a gente está nesse conflito, no final de tudo, precisa terminar com visão. Precisa terminar com visão pelo futuro. Depois da gente resolver isso, o que vai acontecer? Eu vou ficar melhor espiritualmente, você vai ficar melhor espiritualmente, a gente vai estar mais perto de Deus e a gente vai ser profundamente usado por Deus. Amém? Sim. Em conclusão, família, nós não queremos, como o Edita faz, ficar pulando que nem uma aranha para pegar a bola. Não é sábio, não tem consenso. Espiritualmente, nos nossos relacionamentos, a gente não quer ficar fazendo coisas que não são inteligentes, que não são coisas que são de bom senso. Ter bom senso é fazer cada uma dessas coisas. Primeiro, tratar todos igualmente. Depois, assumir a responsabilidade. Segundo, ser urgente. Quarto, reconhecer os sentimentos. Quinto, expressar o sentimento positivo de não fazer o que ela faz. Dar um presente e finalmente dar visão. Eu quero justamente, nós não estamos aqui num problema, não acredito que nós estamos aqui felizes nessa manhã, mas eu quero terminar justamente dando visão a cada um de nós. Imagina se cada um de nós nos tornamos exatamente como Abigail, cheios de sabedoria e bom senso espiritual. Imagina o impacto que nós vamos causar na nossa família, na nossa sala de aula, no nosso trabalho, aqui mesmo na igreja, e como consequência no mundo todo para Deus. Vai ser incrível, família. Então, vamos ter bom senso espiritual para Deus seja duradouro.